Irmãos e irmãs, parem tudo agora. Estamos a poucos dias do evento mais importante da história da humanidade. Não estou falando de um feriado, não estou falando de chocolate ou de coelho. Estou falando da ressurreição de Jesus Cristo, do momento em que a morte foi vencida para sempre. E hoje vou revelar algo que a maioria dos católicos nunca ouviu na vida. Algo que transforma completamente o sentido da Páscoa, que liga diretamente essa festa à vida dos seus falecidos e que vai mudar para sempre a maneira como você celebra essa data. Eu sou o Cardeal Francisco da Luz. Servi a Igreja durante mais de 30 anos nos dicastérios de Roma. Acompanhei centenas de moribundos. Estive presente em momentos que poucos seres humanos têm o privilégio e o peso de testemunhar. E posso lhe dizer com absoluta certeza, a Páscoa não é apenas uma lembrança do passado. É uma realidade viva, presente, que acontece agora, que afeta as almas dos seus mortos neste exato momento. Fique comigo até o fim. O que você vai aprender hoje vai transformar para sempre a maneira como você vive esta Semana Santa. Deixe-me começar com uma pergunta. Quando você pensa na Páscoa, no que você pensa? Na missa da vigília, no almoço em família, no pão doce, nas flores na igreja. Essas coisas são bonitas, são sagradas, mas a maioria dos católicos para aí, e ao parar aí, perde a dimensão mais profunda, mais poderosa e mais pessoal da Páscoa, a dimensão que diz respeito diretamente aos seus mortos. Vou lhe contar algo que aconteceu durante meus anos na Cúria Romana. Todo ano, na semana que antecede a Páscoa, algo muda nos corredores do Vaticano. Não é visível para quem passa por fora. Não aparece nas transmissões da televisão. Mas os que vivem dentro daqueles muros percebem uma gravidade diferente, uma densidade espiritual que não existe em nenhuma outra época do ano. Certa vez, perguntei a um cardeal que servia ali há 40 anos o que era aquela sensação. Ele me respondeu com uma frase que nunca esqueci. Francisco, nesta semana o véu entre os vivos e os mortos está mais fino do que em qualquer outro momento do ano. A Páscoa não é apenas a festa dos vivos, é a festa de todos os que já viveram. Essas palavras mudaram a minha compreensão da Páscoa para sempre, e hoje quero passá-las para você. Deixe-me falar sobre uma mulher, vou chamá-la de Conceição, uma senhora de 71 anos de Belo Horizonte, viúva há 3 anos, católica de vida inteira, missa todo domingo, terço todo dia. Conceição me procurou numa sexta-feira santa. Ela estava angustiada. Seu marido Sebastião havia morrido no ano anterior sem se confessar, sem receber a unção dos enfermos, sem nenhum sacramento. Ele havia morrido de repente num infarto fulminante num domingo de manhã enquanto ela preparava o café. E Conceição carregava esse peso como uma pedra no peito. Ela me disse: Padre, meu Sebastião está perdido, ele não teve tempo de se preparar. E eu olhei para ela e disse: Conceição, você veio me ver na melhor semana do ano, porque o que aconteceu com Cristo na Páscoa muda completamente o destino do seu Sebastião. E vou explicar por quê. No momento em que Cristo ressuscitou, algo aconteceu que a teologia católica chama de descida de Cristo aos mortos. O credo que rezamos todo domingo diz: desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia. Mas o que significa isso exatamente? Significa que antes de ressuscitar, Cristo desceu ao lugar onde as almas dos justos aguardavam e as libertou. São Pedro, na sua primeira carta, descreve Cristo pregando às almas dos mortos. São Tomás de Aquino explica que a vitória de Cristo sobre a morte não ficou restrita aos vivos. Ela se estendeu retroativamente a todos os que morreram antes e depois. A ressurreição não é um evento local, é um evento cósmico. Ela atravessa o tempo, ela atravessa a morte, ela alcança cada alma que já existiu. E isso, irmãos e irmãs, muda tudo. O que acontece no purgatório durante a Páscoa? A teologia mística da Igreja ensina algo extraordinário sobre esse período. Os grandes contemplativos, Santa Faustina, o Padre Pio, Santa Catarina de Siena, descreveram visões em que a Páscoa representa o momento de maior misericórdia do ano para as almas do purgatório. Santa Faustina escreveu que na Páscoa a misericórdia divina se derrama
sobre as almas com uma intensidade especial, como uma enchente que transborda as margens normais. O Padre Pio dizia que rezar pelas almas do purgatório na Semana Santa era como dar a elas asas douradas. Asas douradas, irmãos e irmãs, porque a energia espiritual da ressurreição está presente de maneira única neste período. E cada oração que você pronuncia agora carrega consigo o poder da Páscoa. Não é a mesma coisa rezar em julho ou rezar agora. Agora é o tempo da graça por excelência, mas há algo ainda mais profundo que preciso lhe explicar. A Igreja ensina que existe uma ligação mística entre o sofrimento da Semana Santa e a purificação das almas do purgatório. Quando Cristo morreu na cruz, na Sexta-feira Santa, ele não apenas pagou pelos pecados dos vivos, ele abriu uma fonte de misericórdia que continua fluindo até hoje para cada alma que ainda se purifica. O sangue derramado no Calvário não secou, ele continua vivo, continua eficaz, continua alcançando cada alma que tem necessidade dele. E quando você, nesta semana, une suas orações e seus sacrifícios ao sofrimento de Cristo, você se torna um canal desse sangue para as almas dos seus falecidos. Você se torna, como São Paulo escrevia, corredentor com Cristo, não por mérito próprio, mas pela graça que Deus coloca nas suas mãos durante esses dias únicos. E há 3 coisas específicas que você pode fazer nesta semana para ajudar as almas dos seus falecidos de maneira extraordinária. A primeira, participar da missa da Vigília Pascal. A Vigília Pascal, celebrada na noite de sábado para domingo, é a missa mais poderosa do ano inteiro. Não é uma opinião, é teologia. Nessa missa, o sacrifício de Cristo é presentificado com uma intensidade que não acontece em nenhuma outra celebração do ano. E cada pessoa presente pode oferecer essa missa pelas intenções dos seus falecidos. Não precisa pedir ao padre, não precisa fazer nada especial, basta, antes de a missa começar, fechar os olhos e dizer em silêncio: Senhor, ofereço esta missa pela alma de... e pronunciar o nome. Esse gesto simples tem um poder que supera meses de orações ordinárias. Se você não vai à Vigília Pascal, comece a ir. A partir deste ano, é o presente mais valioso que você pode dar aos seus mortos. A segunda, o jejum da Sexta-feira Santa oferecido pelos falecidos. O jejum é uma das práticas espirituais mais poderosas da tradição católica. E o jejum da Sexta-feira Santa, o dia da morte de Cristo, tem um peso espiritual único. Quando você jejua e oferece esse sacrifício por uma alma específica, está unindo o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. E esse sofrimento unido ao de Cristo tem uma eficácia que nenhuma oração comum pode igualar. São João Paulo II ensinava que o sofrimento oferecido com amor é a moeda mais valiosa do reino de Deus. Ofereça seu jejum desta Sexta-feira Santa por alguém que você perdeu, especialmente por alguém que morreu sem preparação, como o Sebastião de Conceição. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer imprevisto da morte. A terceira, a comunhão pascal oferecida pelos mortos. Quando você recebe a comunhão na missa da Páscoa, você recebe o próprio Cristo ressuscitado e você pode, naquele momento de intimidade máxima com Deus, apresentar a Ele as almas dos seus falecidos. Como? Com uma oração simples, pronunciada imediatamente após receber a comunhão. Senhor Jesus, Tu que estás agora vivo em mim pela ressurreição, leva comigo a alma de, nome do falecido, à Tua presença, que o poder da Tua Páscoa alcance onde ela estiver. Esse momento, Cristo vivo em você, você apresentando uma alma a Ele, é um dos atos espirituais mais poderosos que um ser humano pode realizar. Não desperdice a comunhão da Páscoa. Use-a por aqueles que você amou e perdeu. Deixe-me voltar à Conceição. Quando terminei de explicar essas 3 coisas, ela ficou em silêncio por um longo momento e então me disse: Padre, o senhor está me dizendo que ainda posso ajudar o meu Sebastião? Respondi: Conceição, a Páscoa existe exatamente para isso,
para que nenhuma alma fique para trás, para que nenhuma morte seja a última palavra. Ela saiu daquela conversa diferente. O peso que carregava por um ano começou a se dissolver, não porque eu tivesse dado a ela uma certeza que não tenho, mas porque lhe dei algo mais valioso do que certeza. Lhe dei esperança fundamentada na fé. E essa esperança, irmãos e irmãs, é para você também, qualquer que seja o nome que você carrega no coração, qualquer que seja a circunstância da morte daquela pessoa, qualquer que seja o peso que você carrega, a Páscoa é a resposta. Mas quero lhe dizer mais uma coisa antes de terminar. Muitos de vocês me dirão: Padre, eu não tenho como ir à missa da vigília, não tenho como jejuar, tenho filhos pequenos, tenho trabalho, tenho limitações, e a esses digo: Deus não pede o impossível, Ele pede o que você tem. Se você não pode ir à vigília, ofereça a missa do domingo da Páscoa, é igualmente poderosa. Se você não pode jejuar completamente, ofereça uma refeição. Uma privação pequena, oferecida com amor, vale mais do que um grande sacrifício feito por obrigação. Se você não pode fazer nada além de rezar, reze. Uma Ave Maria pronunciada com o coração partido vale mais do que horas de oração mecânica. Deus olha para o coração, não para o desempenho, e um coração que ama seus mortos e quer ajudá-los, esse coração Deus nunca ignora. Cristo ressuscitou, e essa ressurreição alcança os vivos e os mortos. Irmãos e irmãs, aqui está a oração que lhes dou para esta Semana Santa. Rezem comigo. Senhor Jesus ressuscitado, tu que venceste a morte e desceste até os mortos para libertá-los, olha com misericórdia para as almas de todos os meus falecidos, que o poder da tua Páscoa chegue até onde eles estão, que a luz da tua ressurreição ilumine as suas trevas, que a tua vitória sobre a morte seja também a vitória deles, e que eu, ao celebrar a tua Páscoa nesta semana, seja um canal da tua misericórdia para aqueles que amei e perdi. Amém. Irmãos e irmãs, façam dessa oração a sua respiração desta semana e façam as 3 coisas que lhes pedi: o jejum da sexta-feira, a vigília do sábado, a comunhão do domingo. Os seus falecidos estão esperando. Antes de me despedir, peço-lhes um gesto. Escrevam nos comentários o nome de alguém por quem vão rezar nesta Páscoa. Que criemos aqui a maior corrente de oração pascal que este canal já viu. Inscrevam-se e ativem o sininho. Compartilhem este vídeo com alguém que perdeu um ente querido. Pode ser o presente de Páscoa mais importante que você dará este ano. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. E essa vitória é para você e para todos aqueles que você ama. Ide na paz de Cristo ressuscitado.